365, dia 13 de maio de 2006. Ocorreram encontros entre o banqueiro Daniel Dantas, do grupo Opportunity, e o ex-presidente do Banco Popular, Ivan Guimarães, um petista que, segundo matéria publicada na revista Veja, operou na clandestinidade em 2003 e 2004, achacando empresas e empresários. A revista Veja, porém, vai muito além. Trecho da reportagem. Dantas alega estar apenas defendendo-se de pressões e achaques dos petistas que queriam tirá-lo do comando da Brasil Telecom. Ainda que existam fortes evidências nesse sentido, o banqueiro não cabe na fantasia de vítima, principalmente quando se sabe que usou dinheiro para cercar-se de pessoas próximas do presidente Lula e de José Dirceu. Dantas tentou seduzir Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e seus sócios da Game Corp. Antes de o grupo ser vendido à Telemar, o banqueiro pagava a Lulinha e sua trupe R$100 mil mensais para que fornecessem conteúdo ao portal de internet da Brasil Telecom. Por último, ofereceu uma bolada para tornar-se sócio da Game Corp. No fim, game over para Dantas. Lulinha preferiu os agrados da rival Telemar e Dantas deu também R$1 milhão ao advogado Roberto Teixeira, padrinho de um dos filhos de Lula. Até hoje, ninguém explicou o que o compadre fez para merecer tanto dinheiro. Teixeira se limita a dizer que foi em troca de um serviço sigiloso. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, também mereceu atenção especial. Amicíssimo do deputado caçado por corrupção José Dirceu, ele foi contratado por Dantas a peso de ouro. Levou R$8 milhões para assessorar o banqueiro. Com isso, Dirceu, que foi ministro-chefe da Casa Civil de Lula, tornou-se mais sensível aos pleitos do Opportunity. Tem mais. Dantas deu a Marcos Valério as contas publicitárias da Telemig e da Amazônia Celular, num total de R$130 milhões. Além de fazer anúncios para Dantas, o Carequinha levava ao banqueiro as propostas não republicanas de Delúbio Soares. Em 2004, o banqueiro colocou na sua folha de pagamentos a agência Matisse, de propriedade de Paulo de Tarso Santos, petista histórico e marqueteiro das campanhas de Lula em 1989 e 1994. A Matisse foi contratada para reposicionar a marca da Brasil Telecom. Mas o que fez mesmo foi ajudar a reposicionar Dantas frente ao governo petista. A entrevista de Dantas concedida ao colunista Diogo Mainardi também faz parte da edição da Veja. O banqueiro afirma que o ex-tesoureiro Delúbio Soares pediu entre $40 milhões e $50 milhões para resolver as dificuldades do Opportunity com o governo do PT. Dantas informa que o pedido foi feito a seu ex-cunhado Carlos Rodenburg, diretor do Opportunity na época, em um encontro intermediado por Marcos Valério. Diz Dantas: o que houve foi uma sugestão de que, se dessemos uma quantia expressiva ao partido, eles poderiam nos ajudar a resolver as dificuldades que estávamos tendo com o governo. Dantas teria levado o pedido ao Citibank, seu parceiro norte-americano naquele momento, com a opinião de que o repasse de quantia muito grande ao PT poderia estancar as dificuldades do grupo com o governo Lula. Marin Lin, diretora do Citibank, teria desaconselhado e o pagamento não ocorreria. O ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, do PT do Rio Grande do Sul, anuncia que o governo brasileiro vai processar Daniel Dantas. Horas mais tarde, cauteloso, Tarso Genro prefere direcionar seu ataque à revista Veja. O presidente Lula informou que vai tomar todas as medidas legais e legítimas contra uma matéria que é caluniosa, difamatória, construída de forma arbitrária pela revista para atacar sem nenhum fundamento a honra do presidente da República. Como se vê, Daniel Dantas foi poupado. O senador Amir Lando, do PMDB de Rondônia, ex-ministro da Previdência Social, revela que toda a negociação para abrir as portas do chamado crédito consignado ao BMG ocorreu dentro do Palácio do Planalto e foi capitaneada pelo ex-ministro José Dirceu, do PT de São Paulo. As operações elevaram os lucros do BMG de R$90,2 milhões em 2003 para R$275,3 milhões apenas um ano depois, e envolveram Lula, segundo a revista Isto É. O presidente da República assinou o decreto que permitiu a bancos privados oferecer créditos consignados aos segurados do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Abriu um filão de mais de R$18 milhões, abriu um filão de mais de 18 milhões de aposentados e pensionistas ao BMG. Eu tô ruim, hein? Puta que pariu. Abriu um filão de mais de 18 milhões de aposentados e pensionistas ao BMG. De acordo com Amir Lando, a coisa não passava pelo Ministério da Previdência Social. Era articulada na Casa Civil e operada diretamente no INSS, cujo presidente na época era Carlos Bezerra, PMDB de Mato Grosso. Amir Lando falou aos repórteres Rodolfo Lago e Rodrigo Rangel. Tudo era acertado na Casa Civil, diz Amir Lando. Numa reunião fechada da CPI do Mensalão, o próprio Valério disse que o BMG era um banco ligado ao PT. Conforme o senador PMDBista, o BMG tinha experiências anteriores com crédito consignado em prefeituras do PT e associações sindicais.
O ex-ministro afirma ter relatado ao Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, que ouviu mais de uma vez rumores de que existiam cobranças de vantagens para permitir a habilitação dos bancos. Inquérito instalado pelo Ministério Público investiga contrato de aluguel de computadores para o INSS no valor de R$260 milhões. A suspeita é decorrente de decisão posterior do próprio INSS. O órgão federal comprou computadores para equipar as agências por R$30 milhões. Além de responsabilizar Carlos Bezerra pelo ato supostamente lesivo aos cofres públicos, a ação do Ministério Público aponta o envolvimento do ex-presidente da Dataprev, empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, José Jairo Ferreira Cabral. Tido como amigo do presidente Lula e indicado para o cargo pelo PT, José Jairo Ferreira Cabral foi casado com Sandra Cabral, uma das principais assessoras de José Dirceu naquele período. 368, dia 16 de maio de 2006. Lenha na fogueira, Carlos Rondenberg, ex-diretor do Grupo Opportunity, afirma à repórter Sônia Rassi, de O Estado de São Paulo, que sentiu uma pressão para ajudar o partido durante o encontro mantido com o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Sem usar a expressão extorsão, Carlos Rondenberg descreve que Delúbio Soares, em nome de um suposto esforço para melhorar a relação entre o Grupo Opportunity e o governo Lula, explicou as dificuldades do PT e mencionou um furo de $40 milhões a $50 milhões nas finanças do partido. Carlos Rondenberg e Delúbio Soares encontraram-se 2 vezes no primeiro semestre no Hotel Blue Tree, em Brasília, e no Apart Hotel, em São Paulo. Carlos Rondenberg garante: o dinheiro não foi pago. O Grupo Opportunity queria o apoio do governo federal para manter o controle da Brasil Telecom. O primeiro encontro com o Delúbio foi decorrente de um pedido do próprio diretor do Opportunity, agendado por Marcos Valério. A segunda reunião foi solicitada por Delúbio por sugestão de Valério. As palavras de Delúbio, segundo Carlos Rondenberg. Ele disse o seguinte: olha, Carlos, estamos com dificuldades financeiras muito grandes, com um furo de caixa de $40 a $50 milhões. O PT está com esse furo e tem que se ajustar. Sobre a segunda reunião. No segundo encontro, desta vez pedido por ele, eu disse que não era possível ajudar. Acho que não agradei. E aí? Aí os fatos falam por si só. O senhor considerou essa conversa com o Delúbio uma extorsão? Não, senti como uma pressão para ajudar o partido. Foram essas as únicas vezes que vocês tiveram contato com a campanha do PT? Teve uma terceira vez. Um dia no escritório do Opportunity, em São Paulo, fui informado de que um tal de Ivan Guimarães queria falar comigo. Não tinha marcado encontro, não foi indicado por ninguém. Me trouxe o que vinha saber depois, era um kit de contribuição do PT, com uma fita do Lula, um broche e uma caneta dentro de uma caixa. Achei estranho, disse que concessionário de governo não pode contribuir. 370, dia 18 de maio de 2006. A Polícia Federal apreende computadores e documentos no escritório do deputado José Janine, do PP do Paraná, acusado de envolvimento no escândalo do Mensalão. Suspeita-se que pessoas ligadas ao José Janine teriam sido beneficiárias de R$5,3 milhões do Valério-duto. Mehraidin Hossein Jenani, não sei. Mehedin, espaço, Hussein, espaço, Jeni, prêmio e assessor do deputado, movimentou R$295 mil em agência da Caixa Econômica Federal de Londrina, no Paraná. O salário dele é de apenas R$1.834. A maior parte dos depósitos nas contas de pessoas ligadas a José Janine ocorreu entre 2003 e... Aqui não está citado um ano, não. Período áureo dos repasses do Caixa 2 do PT. A mulher do deputado, Estael Fernanda, apareceu como compradora de fazendas em Londrina e Faxinal do Paraná e de 2 terrenos em condomínio de luxo em Londrina. Num deles estava sendo erguida a residência de 2.000 metros quadrados de área construída avaliada em R$2 milhões. 372, dia 20 de maio de 2006. O ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, reuniu-se em segredo com o banqueiro Daniel Dantas. O grave é que Dantas acusou Bastos de ter dinheiro guardado no exterior, não declarado, conforme apontou a revista Veja. Segundo o repórter Márcio White, Bastos deveria esforçar-se para prender o banqueiro e não se sentar à mesa com ele para tratar de negócios. Os dois teriam celebrado o pacto segundo o qual o governo ficou de não pôr a Polícia Federal atrás de Dantas, enquanto o banqueiro se prontificou a não fornecer dados que comprometessem autoridades brasileiras na CPI. Bastos teria procurado neutralizar um suposto dossiê de 41 páginas com documentos sobre 27 contas bancárias em paraísos fiscais, todas recheadas com dinheiro ilegal de próceres da República, inclusive de Lula. A revista sustenta que Dantas entregou o dossiê à reportagem. Ele nega. O material foi encaminhado por Veja ao procurador-geral Antônio Fernando de Souza. De acordo com a revista, Dantas pagou $888 mil pelo dossiê a Frank Holder, ex-diretor da agência de investigações Kroll. Pretendia usá-lo para fazer chantagem. Veja refere-se a uma ata com o resumo de uma conferência telefônica realizada em 10 de fevereiro de... Aí não tem o dia aqui não, o ano não. Entre Dantas, assessores e diretores da Kroll. No documento, o banqueiro relata que o ex-ministro José Dirceu... Nossa, não tem um ano aqui não. No documento, o banqueiro relata que o ex-ministro José Dirceu e integrantes do governo Lula não iriam prejudicar os interesses do Opportunity, desde que ficassem livres de investigações da Kroll.
Veja também recorre à matéria publicada pela revista Carta Capital. A publicação lembra que o senador Heráclito Fortes, do PFL de Piauí, aliado de Dantas, fez alusões a contas bancárias no exterior durante o depoimento de Luiz Gushiken, do PT de São Paulo, à CPI dos Correios, em setembro de 2005. Heráclito Fortes discorreu sobre a Kroll para Luiz Gushiken. Não era uma característica da Kroll no mundo inteiro fazer gravações telefônicas como se queria provar e mostrar, mas sim fazer o rastreamento de contas e outras atividades. O senador pontuou que, no entender dele, estaria por trás do receio as atividades da agência de investigações. O medo da Kroll tem um outro fundamento, senhor Gushiken, e a verdade vai chegar. É só questão de esperar e só questão de tempo. Na verdade, o pavor que o governo tem da Kroll tem outro fundamento e vamos chegar à verdade. Parece claro que o senador Heráclito Fortes fez referência às somas de dinheiro de figurões aplicadas ilegalmente no exterior. 375, dia 23 de maio de 2006. Delúbio Soares depõe a CPI dos bingos. Recusa-se a assinar termo comprometendo-se a dizer a verdade, mas admite a participação em reunião com o banqueiro Daniel Dantas e o diretor do Opportunity, Carlos Oldenburg. Estava acompanhado de Marcos Valério. Foi em 22 de julho de 2003 no Hotel Blue Tree, em Brasília. O encontro foi a pedido Valério. O ex-tesoureiro negou que a reunião serviu para exigir dinheiro. Delúbio teria insinuado durante o encontro que o PT queria 40 milhões de dólares de Dantas. Diz Delúbio, conversei com muitos empresários, não tem ninguém que diga que eu pedi dinheiro. Sobre o objetivo da reunião, então. O conteúdo foi que o Partido dos Trabalhadores não gostava do Opportunity. Eu não disse que gostava, nem que não gostava. O PT não tinha nenhuma restrição. A campanha do PT em 2002 recebeu 1 milhão de empresários de bingo? Nunca tive relacionamento com pessoas ligadas a jogos. Nunca entrei em casa de bingo. Nem em quermesse eu jogava bingo. Nunca recebi recursos de bingos. Não conheço o assunto, não conheço ninguém. Me declaro incompetente. Mais direto, impossível. Nos momentos mais acalorados do depoimento, Delúbio diz que não pode ser responsabilizado por decidir sozinho sobre operações financeiras que alimentaram o Caixa 2 do PT. O diálogo com o presidente da CPI, o senador Efraim Moraes, do PFL de Paraíba, diz Delúbio. Eu tinha uma procuração política da direção do partido. De quem? Do presidente Lula? De Dirceu? Eu tinha uma autorização política. Mais uma vez, Delúbio Soares mata no peito. Manobra do governo na CPI evita a convocação de Daniel Dantas. Também fica de fora Jorge Matoso, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, e Daniel Goldberg, o assessor de Márcio Tomás Bastos. E isso sem falar em Marcos Valério, que da mesma forma foi desobrigado de prestar depoimento. 376, dia 24 de maio de 2006. A Câmara dos Deputados absolve o 11º acusado de envolvimento no escândalo do Mensalão. Livra-se da cassação o deputado Vadão Gomes, do PP de São Paulo. Em votação secreta, Vadão recebe 243 votos em sua defesa contra 161 a favor da perda do mandato. Há 16 abstenções, 4 votos em branco e 1 nulo. Vadão foi acusado de receber 3,7 milhões de reais de Caixa 2 do PT. O Conselho de Ética da Câmara aprovou parecer inocentando-o. O autor foi o deputado Eduardo Valverde, do PT de Rondônia. Diz o petista. Seria fácil seguir o consenso de grande parte dos meios de comunicação, me aproveitar disso e crucificar mais um. Mas assumir a responsabilidade de remar contra a maré. Sei que amanhã parte da imprensa estampará que foi absolvido mais um mensaleiro. Vadão teria recebido os 3,7 milhões de reais de Valério em 2 pagamentos feitos em hotéis de São Paulo. Delúbio confirmou a história. Há registro de telefonemas entre Vadão, Valério e Delúbio alguns dias antes dos repasses do deputado João Fontes, do PDT de Sergipe. Não podemos ter a esperança de cassação de Vadão Gomes numa Câmara contaminada por mensaleiros e sanguessugas. O Congresso desiste de investigar a máfia dos sanguessugas, transfere a responsabilidade para a Procuradoria-Geral da República. Fica sem efeito sindicância aberta na Câmara para apurar suposta participação de 16 deputados no esquema de venda de ambulâncias superfaturadas, compradas por prefeituras de todo o país. Os presidentes do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e da Câmara, Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, decidem desautorizar investigações sobre o envolvimento de parlamentares. O Procurador-Geral da República solicita ao STF, Supremo Tribunal Federal, a abertura de inquéritos criminais contra 15 parlamentares. Os nomes dos investigados não são divulgados. No final, ninguém seria punido, mais uma vez. 381, dia 29 de maio de 2006. A Justiça Federal determina o sequestro de bens e o bloqueio de ativos financeiros da mulher do deputado José Janine, do PP do Paraná, acusado de envolvimento no escândalo do Mensalão. Estael Fernanda tem salário declarado de 5 mil reais como assessora do marido, mas desde 2003 teria adquirido patrimônio superior a 2 milhões de reais. A ação também atinge Merredin Hussain Genani e a mulher dele, Rosa Alice Valente, ambos assessores de José Janine. 388, dia 5 de junho de 2006. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, formaliza a notícia crime contra Lula. A denúncia é entregue pelo presidente da entidade, Roberto Busato, ao Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza. Traz 3 justificativas para investigar Lula. A primeira é o aporte de 10 milhões de reais da Telemar à Gamecorp, empresa pertencente a Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Da notícia crime, a Gamecorp, comandada por Fábio Luiz da Silva, filho do presidente da República, associou-se com a Telemar em operação milionária sequer comunicada à Comissão de Valores Mobiliários.
O segundo ponto citado é um decreto presidencial de agosto de 2004 que permitiu ao Banco BMG entrar no setor de crédito a aposentados e pensionistas, apesar de não ser instituição autorizada a fazer pagamentos de benefícios da Previdência Social. Menos de 2 semanas após o decreto, o BMG assinou convênio com o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, obteve acesso ao mercado milionário, no qual atuou sozinho com a Caixa Econômica Federal por quase 2 meses. Da notícia crime. O decreto presidencial facultou ao Banco BMG atuar no crédito a funcionários federais, ressarcido mediante consignação em folhas de pagamento de vencimentos, sem que a referida instituição integre a rede de pagamentos do sistema previdenciário. Na terceira investigação, a OAB propõe apurar as razões do silêncio de Lula em relação ao mensalão. Quer os detalhes sobre a compra de votos, Caixa 2 e supostos atos de improbidade. A notícia crime justifica a denúncia. A indesculpável e inexplicável omissão do presidente nos episódios do mensalão, na formação de Caixa 2 para o financiamento das campanhas do PT e na prevenção/repressão e atos de improbidade cometidos pelos mais chegados auxiliares do chefe do executivo. 389, dia 6 de junho de 2006. O editorial, 1 ano depois da Folha de São Paulo, menciona o período transcorrido desde a entrevista em que Roberto Jefferson denunciou o esquema do mensalão. O jornal alerta para impedir que o mensalão se torne apenas um episódio no rol de escândalos esquecidos da Polícia Nacional. A ruína ética e o desmoronamento das cúpulas do PT e do governo Lula são itens de destaque no balanço da crise. A despeito disso, o lulismo agora patrocina uma campanha cujo objetivo é apagar nos eleitores a memória do que foi o escândalo de corrupção. A estratégia oportunista se vale dos altos índices de popularidade presidencial, ancorados em dinheiro transferido a famílias pobres e melhoras discretas no emprego, e aposta no desgaste que o tempo decorrido desde as primeiras denúncias emprestou ao tema. 390, dia 7 de junho de 2006. O banqueiro Daniel Dantas presta depoimento à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele confirma que o ex-sócio Carlos Rosenberg foi procurado por Delúbio Soares e o petista Ivan Guimarães. Os dois queriam que o Opportunity contribuísse com o PT. Conforme Dantas, os integrantes do PT ficaram contrariados por Rosenberg ter negado o pedido. Dantas afirma que o Delúbio procurou Rosenberg para explicar as dificuldades financeiras do PT. Reitera a menção à quantia de 40 milhões de dólares a 50 milhões de dólares, mas garante não ter dado dinheiro. Somos administradores de fundos, não seria possível atender esse pleito. Em outra parte da audiência da CCJ, Dantas disse que foi chamado pelo ex-ministro José Dirceu, PT de São Paulo, para uma reunião no Palácio do Planalto. Dirceu afirmou que o governo desejava resolver a disputa entre o Opportunity e os fundos de pensão pelo controle da Brasil Telecom, e que o ex-presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb, iria tratar do assunto em nome do governo. No encontro, Cássio Casseb teria dito ao banqueiro para abrir mão do controle da Brasil Telecom. Declaração de Daniel Dantas. Perguntei o que receberia em troca. Ele disse, nada. O tom do Delúbio não era de intimidação, ao contrário do Casseb, nitidamente intimidatório. Apesar da crise, a agência Duda Mendonça, propaganda cresceu mais de 100% entre 2004 e 2005. Passou da 22ª posição para a 16ª posição no ranking das maiores do país. O faturamento passou de 75,8 milhões de reais para 158,4 milhões de reais. Os dados são do jornal Meio e Mensagem, com base em pesquisa Ibope/Monitor. Só de janeiro a abril de 2006, o faturamento da agência atingiu 74,6 milhões de reais, graças às despesas de propaganda efetuadas pela Petrobras. 395, dia 12 de junho de 2006. A Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social autua 3 ex-dirigentes do Núcleos, o Fundo de Pensão dos Funcionários das Estatais Nucleares. Paulo Figueiredo, Gildácio Amado Filho e Abel de Almeida foram acusados de irregularidades na gestão de recursos. As multas variam de 60 mil a 100 mil reais. Os dois primeiros seriam tidas nomeações no fundo de pensão chanceladas pelo petista Marcelo Sereno. O próprio fundo apresentou denúncia-crime contra os 3. Contabilizou 40 milhões de reais de prejuízos em aplicações suspeitas de venda e compra de títulos. Os resultados sempre redundavam em perdas para o fundo e em lucro para terceiros, do relatório da Secretaria da Previdência Complementar. A contumácia de compras efetuadas pelo preço máximo, representando um acréscimo que oscila entre 3% e 28% sobre o preço mínimo praticado no dia, além de vendas efetuadas pelo preço mínimo ou mesmo abaixo deste, mostra que os negócios foram conduzidos com o intuito de prejudicar o Núcleos. 396, dia 13 de junho de 2006. O Conselho de Ética da Câmara aprova por 12 votos a favor e uma abstenção a cassação do deputado José Janine, do PP do Paraná. Ex-líder do PP, Janine foi apontado como beneficiário de 4,1 milhões de reais do Valeroduto. Ele admitiu ter intermediado o repasse de 700 mil reais para pagar honorários do advogado do ex-deputado Ronivon Santiago, do PP do Acre. Só, segundo Janine, o dinheiro não foi declarado porque o PT jamais apresentou documentos atestando a origem dos recursos, do relator do caso Jairo Carneiro, do PFL da Bahia. O recebimento dos 700 mil reais é suficiente para a cassação, como ocorreu com Pedro Correia, mas o recebimento de outros valores está comprovado. Desde o início da crise política, 18 deputados federais foram acusados de envolvimento no escândalo do mensalão. 4 renunciaram logo para evitar a abertura de processos.
Foram absolvidos 10. Houve 3 cassados: José Dirceu, do PT de São Paulo, Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro e Pedro Corrêa, do PP de Pernambuco. Falta só a votação secreta do caso de José Janine. Ele seria absolvido em 6 de dezembro, ainda durante o primeiro mandato de Lula. Apenas 210 deputados votariam pela cassação, 47 a menos do que o mínimo necessário. Outros 128 decidiram pela absolvição. Haveria ainda 23 abstenções e 5 votos em branco. Apenas 366 dos 503 deputados compareceriam à sessão. Desabafo de Nelson Trade, do PMDB do Rio Grande do Sul, então. Eu creio que esta legislatura está definitivamente marcada com o sinete de imoral dos anos tristes em que vivemos. 399, dia 16 de junho de 2006. O STF, Supremo Tribunal Federal, abre inquérito para investigar o deputado José Mentor, do PT de São Paulo. Ele é acusado de ter recebido R$300 mil para excluir do relatório da CPI do Banestado o nome do doleiro Richard Andrew de Mol Van Otterloo. Os trabalhos da CPI de 2003 e 2004 tinham o objetivo de investigar esquema de remessa ilegal de dinheiro para o exterior. A denúncia contra José Mentor tem como base o depoimento do próprio Richard Andrew Otterloo. Ele afirmou ao Ministério Público que entregou dinheiro em São Paulo e recebeu um disquete com o conteúdo do relatório para se certificar de que não for incluído em qualquer denúncia do termo de declaração. Tal valor foi efetivamente pago em espécie em um flat localizado no bairro do Itaim Bibi, nesta capital, ao intermediário indicado por José Mentor. Mentor não comenta. No escândalo do Mensalão, ele foi acusado de receber R$120 mil de Caixa 2. Acabou absolvido. Ficou a suspeita de que o dinheiro era propina para livrar o Banco Rural das garras da CPI do Banestado. 402, dia 19 de junho de 2006. A equipe técnica que trabalhou na CPI dos Correios descobre indícios de que o deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, recebeu outros R$30 mil do Valério Duto. Ele foi inocentado de pôr as mãos em R$50 mil. Desta vez, no cruzamento de dados, apurou-se que Silvana Paz Japiaçu, assessora de João Paulo Cunha, esteve 2 vezes no Banco Rural de Brasília Shopping. Numa das idas, a agência, em 16 de abril de 2004, passou por lá Eliane Alves Lopes, funcionária da SMPB, e sacou R$30 mil. Naquele dia, Silvana Japiaçu também recebeu 2 ligações da SMPB. Eliane Alves Lopes era responsável por retiradas da conta corrente da agência de Marcos Valério no Brasília Shopping e supostamente fez repasses de valores a assessores de deputados. Cerca de 50 desses assessores passaram pela agência do Banco Rural. Foram realizados cruzamentos de ligações telefônicas entre assessores, gabinetes de parlamentares e a agência de Valério. No início da crise, relacionaram-se retiradas de R$200 mil a João Paulo Cunha. Ele admitiu apenas os R$50 mil. Silvana Japiaçu trocou 187 telefonemas com empresas de Marcos Valério. Ela ganhou passagens aéreas do empresário no valor de R$3.600. João Paulo Cunha não comenta. 403, dia 20 de junho de 2006. A CPI dos bingos conclui os trabalhos. O relatório do senador Garibaldi Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, é aprovado por 12 votos a 2. Os votos contra são dos senadores Tião Viana, do PT do Acre, e Ana Júlia Carepa, do PT do Pará. O documento tem 140 páginas, aliás, 1.400 páginas. Pede o indiciamento de 79 pessoas e 4 empresas. Entre os denunciados, Antônio Palocci, Paulo Camoto, Jorge Matoso, Valdomiro Diniz, Sérgio Gomes da Silva, Rogério Buratti, Vladimir Poleto, Ademilson Ariosvaldo da Silva, Donizete Rosa, Carlinhos Cachoeira, Klinger Luiz de Oliveira e Ronan Maria Pinto. O ex-ministro José Dirceu e o chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, são poupados. Apesar de não indiciado, Gilberto Carvalho teve o nome citado 50 vezes nas 78 páginas do capítulo que trata de corrupção em Santo André, São Paulo, e da morte do prefeito Celso Daniel do PT, crime qualificado como demando. Gilberto Carvalho teria sido um dos principais estrategistas de operação para impedir a investigação do assassinato. O relator menciona conversas entre Gilberto Carvalho e Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, nas quais se procurou configurar a morte de Celso Daniel como crime comum. Do relatório, o caso Santo André envolve o chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, flagrado em gravações telefônicas combinando estratégias e reuniões para reforçar a defesa de Sérgio Gomes da Silva, além de ter sido apontado como responsável pela coleta de arrecadação ilegal para o então presidente do PT, José Dirceu. O relatório da CPI menciona Lula em 2 episódios. Um deles é a suposta doação irregular de dinheiro de empresários do bingo para a campanha eleitoral de 2002. O outro, a acusação de envolvimento de assessores do presidente em esquemas de cobrança de propina em prefeituras do PT. O documento aborda vários casos investigados pela CPI, entre eles a renovação do contrato entre a Caixa Econômica Federal e a multinacional norte-americana GTEC, celebrada segundo o que foi apurado mediante o pagamento de propina. Os contratos supostamente fraudulentos de limpeza pública em Ribeirão Preto e São Paulo também foram objeto dos trabalhos. O relatório pede o indiciamento do ex-prefeito Gilberto Maggioni, do PT, e de altos funcionários da Prefeitura de Ribeirão. Sobre a operação para trazer dólares de Cuba à campanha eleitoral do PT em 2002, o relatório conclui ser preciso aprofundar as investigações. De qualquer forma, a versão de que houve apenas o transporte de caixas de bebida é considerada inverossímil.
Antônio Palocci teve indiciamento solicitado por formação de quadrilha, peculato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa. Paulo Camoto, amigo de Lula, foi citado por lavagem de dinheiro e crime contra a ordem tributária. Ele teria ligações com suposto esquema de extorsão em prefeituras do PT e fez o pagamento de dívida de Lula junto ao partido com recursos não esclarecidos. Do relatório, tais pagamentos nunca foram devidamente comprovados, dando margem à suspeita que, na verdade, o dinheiro seria oriundo do esquema de Caixa 2 que abastecia a tesouraria petista. Em relação aos bingos, a denúncia mais grave é fundamentada em informações de Rogério Buratti, ex-secretário de governo de Antônio Palocci em Ribeirão Preto. Ele mencionou contribuição ilegal de R$ 2 milhões para a campanha de Lula. Metade do dinheiro teria sido repassada pelos empresários de jogo Arthur José Valente Caio e José Paulo Teixeira Figueiredo. O relatório solicita o indiciamento dos dois. O relatório da CPI dos bingos marcou o fim do escândalo do Mensalão, apesar dos inquéritos que continuariam em andamento, das investigações que ficaram em curso, das novas descobertas que certamente viriam e dos futuros desdobramentos do maior esquema de corrupção governamental que se tem notícia no Brasil em todos os tempos. Eu vou parar por aqui, pessoal. Próxima leitura aí, eu vou iniciar a página 518, parte 7, escrita: na denúncia do Procurador-Geral da República, Mensalão foi ação de organização criminosa. Tá? Aí, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou tentar ler aqui até a página, que as páginas aqui são enormes, tá? Vou tentar ler aqui até a página 30, deixa eu ver aqui. Porra, que é grande, hein? Peraí. Aqui eu vou ter que fazer um esforço maior, deixa eu ver. Oxi, essa parte aqui é grande, hein? Até a página 540. Na parte 8, o assassinato do prefeito Celso Daniel, coordenador da eleição de Lula em 2002. Tá? Eu vou ler a parte 7 todinha pra vocês aí no próximo vídeo, tá? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, tá? Estão faltando menos de 300 páginas pra gente concluir essa obra. Muito obrigado a todos vocês novamente. Até a próxima e falou!